E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 10 e 12, 22 de 10 de 2023. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, galera. Ajuda o canal aí. E vamos para o que interessa, que eu sei que vocês gostam de gráficos, né? Então vamos lá, galera. Só não esquece de deixar aquele joinha logo para a gente começar, beleza? Vou ser bem direto, porém, um vídeo um pouquinho mais demorado, porque eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, beleza? Primeiramente, o Bitcoin, ele deu uma disparada bonita, rompeu lá os 50%, que era os 28.059, e aí foi bater lá nos 30.450. Eu fiz um ajuste, galera, nesse negócio aqui, porque eu estava fazendo teste ontem, né, para algumas gravações, e acabei marcando semanal mais justo, tá? Eu acabei marcando aqui a FiMatezinha aqui, ó, bem justa, né? Mas é a mesma coisa, né? Então fomos lá e batemos nos 30.45, né? 450 na verdade, certo? Isso aqui ainda não é o ponto que eu quero falar para vocês. Então a gente está praticamente aqui em uma região de resistência, né, galera? Esses 30.450 é uma região de resistência. A gente tem uma região de distribuição aqui nessa região. E aí a gente vai ver o que pode acontecer aí nos demais dias aí para vocês, beleza? Mas a princípio, galera, eu tenho uma coisa interessante para mostrar para vocês, que foi justamente aqui, nesse dia aqui eu estava comentando com uma galera e tudo, a respeito desse padrão, né? Esse padrão que a gente estava conversando. E aqui no dia 18 de outubro eu comecei a falar que era um dos pontos também, depois eu vou mostrar até a imagem para vocês. Não está descartado, mas eu costumo falar que a reversão é na perda de 50%. Na verdade, eu começo a pensar em reversão, né? É o que eu estava aqui falando para eles sobre essa imagem, depois eu vou mostrar a imagem para vocês. Então, típico como aconteceu em Petrobras e no petróleo, que a gente teve uma alta lá no petróleo, e eu estava falando de uma possível correção, né? E aconteceu a mesma coisa na Petrobras, lá no fundo, quando eu estava falando de alta, justamente por esse padrão, né? Ambos pegaram tendência forte após uma barra de volume elevada, que eu acabei de falar. Geralmente, toda barra de volume tem um teste de oferta ou demanda. Nesse caso aí, que é o caso que ele estava falando, que é dessa imagem que eu vou já buscar para vocês, teste de oferta. Assim que esses testes começarem, temos a noção de quem está no controle. Isso acontece todo santo dia no índice e no mini dólar, tá? Então isso aqui foi no dia 18 de outubro, né? Lá no grupo da Maldivas, eu conversando com alguns amigos lá, né? De alguns padrões. Depois disso, no mesmo dia, eu coloquei lá para ele, justamente respondendo a imagem, ó, resumindo, o mercado tem muito mais gente para estopar vendidos do que os comprados, justamente pelo padrão. Posso estar errado? Sim, lógico, mas em minha humilde opinião. Então, nessa região, por todo o contexto, eu estava acreditando que o mercado teria mais gente para estopar do que estopar os vendidos do que os comprados, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui o porquê que eu estava falando sobre isso, certo? Para ficar mais certinho, só um minuto. Então aqui, galera, foi o vídeo lá que o rapaz mostrou pra gente, né? Que esse indicador dele lá, eu não sei se era uma análise própria dele ou então se era de outro analista, não sei. Ele falou que sempre que tem uma barra, né, ou vermelha ou verde, é aquilo que eu sempre explico para vocês, que não adianta ter apenas a barra vermelha ou verde, que sempre a gente tem os dois polos. O que a gente tem que entender é quem realmente tem mais força. Então ele falou que toda vez que a gente tem uma barra com essas cores, tipo aqui no caso, era de venda, né? Então aqui a gente teria o retorno aqui do preço, né? É contra a tendência. Aqui a gente tem uma barra verde, então teoricamente pelo esse indicador aqui a gente teria que vir para baixo, porque aqui estava pegando aqui bastante liquidez aqui nessa região. E aí foi quando eu entrei falando para ele o que eu acreditava que o mercado poderia fazer. E esse aqui é o vídeo para vocês. Nesse caso aqui, ó, se tu levar em consideração, a gente teve aqui a queda, o fluxo elevado, a gente fez aqui o que a gente chama aqui de acumulação, a gente teve o primeiro springzinho aqui, o mercado andou em 1, 2, 3, 4, né, nessa região. Possivelmente pode fazer teste de oferta para poder um movimento de continuidade. Então, o contexto em si diz aqui que é uma acumulação nessa região, entendeu? Então, para reverter aqui, pode enganar muita gente, porque pode testar 50% ou até 50% dessa acumulação para poder o movimento de alta acontecer. Diferente, né, daqui, porque quando fez a barra de volume elevado, a gente teve aqui um período que o mercado andou lateral. Aqui a gente só teve esse momento aqui e para acreditar em uma correção.
Na hora que eu estava falando justamente aqui do movimento elevado aqui, da acumulação, da armadilha de fundo aqui, é praticamente o Wyckoff da vida nessa região, né? E aí tem um outro vídeo que eu falo sobre um pouquinho mais, que foi nessa parte aqui. Ó, e outra coisa interessante também, ó, que essa barra vermelha aqui, ela é uma barra que a gente tem tanto comprado como vendido. Então essa barra aqui a gente não pode falar que é uma barra vendedora. Ela tem os dois polos, vendido e comprado. Então se a gente pegar aqui e marcar máxima, 50% e mínima, a gente vai ter aqui um teste de demanda, outro teste de demanda, outro teste de demanda. Só que nesse teste de demanda a gente perdeu. Voltou a testar aqui a mínima e depois está tentando romper essa barra aqui. Então, se essa galera aqui, a gente tem os comprados e vendidos, e essa galera aqui teve tudo para botar o mercado para baixo, não conseguiu, então essa galera que está enrolada. Essa galera que está enrolada aqui, com o preço aqui rompendo essa barra de fluxo aqui, dessa galera que está vendida, pode gerar demanda. Por que demanda? Porque eles vão ter que zerar a posição. E uma vez que eles estão vendidos, eles vão ter que comprar. E isso gera demanda e o mercado tende a subir. Então, seria uma ótima... Então, galera, nessa parte aqui é justamente o que eu estava falando sobre a demanda, né, exceder a oferta aqui. Porque como tinha muita gente aqui vendida nessa região e comprada ao mesmo tempo, obviamente, né, a gente teve tudo para o mercado ir para baixo. Só que o mercado, o que ele fez? Ele não foi para baixo. Então, ele teve tudo para ir e não conseguiu ir. Então, nesse caso aqui, a gente começa a ver que a gente tem uma acumulação após um movimento forte, após um volume elevado. Então, aqui, a gente está acumulando, ou seja, pegando mais força aqui para fazer um movimento de alta. Então, era isso que eu estava alertando lá no grupo sobre uma possível alta do Bitcoin, tá? Isso também tinha falado no vídeo, nas análises passadas, certo? E o que aconteceu? O mercado, ele poderia, quando eu falei que ele poderia vir testar 50% a 50% da região de acumulação, significa que se o mercado corrigisse nessas regiões, estava tranquilo, porque isso seria apenas um teste de oferta, tá? Só que o mercado, ele fez essa correção em cima dos 28,059. Esses 28,059 é a região que é a região dos 50% desse canal entre os 30 e entre os 25,726. Então, essa região aqui é uma região de suporte. De qualquer maneira, mesmo com isso, o mercado ele poderia sim fazer correções mais baixas, ou seja, viesse buscar aqui outras regiões. Qual outras regiões? De 50% dessa barra, uma vez que essa barra aqui ela tem um fluxo elevado. Está pequenininho aqui porque está bem exprimido o gráfico. Então, mesmo se o mercado viesse buscar essa região aqui, ou viesse fazer esse teste aqui, na minha cabeça, a tendência ainda era de alta, mesmo perdendo 50%. Então, eu não ia achar nem um pouco estranho o mercado fazer isso, assim como eu não achei nem um pouco estranho o mercado vir buscar os 30%. Isso é do ciclo normal do mercado. E eu estava falando isso lá no dia 18, cara. Hoje são 22, tá? No dia 18, a gente estava mais ou menos aonde? Ó, no dia 18, a gente estava aqui, nesse candle de queda. E eu já estava falando sobre justamente estopar essa galera que estava aqui. Estopou tudo e tal. Cara, tem muita coisa para rolar ainda aqui no Bitcoin, tá? Muita coisa para rolar no Bitcoin. Só que agora a gente está nos 30,450. Essa região é uma região complicada, tá? Mas, né, tá vendo que a gente tem volume que a gente está rompendo nessa região? O próximo passo é romper a casa dos 30,450. Se a gente romper os 30,450, a gente vai começar a trabalhar com expansões entre 30,450 a 35,175 e 50% do movimento que passa ali na casa dos 33, mais ou menos. Não vou fazer essa expansão, por quê? Porque a gente ainda não rompeu. A gente pode ter uma correção agora no Bitcoin para vir buscar ali novamente 28 e tudo. Não vou achar estranho se vier essa correção, tá? Por quê? Porque como a gente chegou numa expansão aqui máxima aqui desse canal, dos 30, e a gente está aqui, ainda não fechou, né? Tá faltando 10 horas para fechar. Então, teoricamente, se a gente fechar abaixo em um gráfico diário, então, qualquer correção que tiver até os 28,059 é uma correção normal. Isso aí não quer dizer nada, tá? Isso não quer dizer nada. É uma correção normal do Bitcoin, certo? A princípio, né, a gente espera muito que rompa esses 30,450. Se rompe os 30,450, eu vou fazer a expansão para cá e vamos começar a trabalhar com essa expansão, tá? A princípio, vamos marcar só para vocês olharem, tá? Não vou deixar isso marcado, mas eu vou colocar aqui para vocês. Se a gente começar a trabalhar acima desses 30,450, a gente vai ter aqui uma expansão, ó,
o próximo alvo ali bater na casa dos 32.806, tá? Se romper a região dos 30.463, próximo alvo é 32.840, anotem esse alvo, beleza? Só que, como eu tô falando, a gente ainda não rompeu essa região aqui é uma região complicada, a gente está acima de 2 volumes, e note que esses volumes que a gente está acima aqui, ó, esse volume aqui é dessa região, a gente já está rompendo, e a gente tem esse outro volume aqui, que é essa dessa região de cima, ou seja, a gente tem 2 distribuições, a gente está acima de 2 níveis de distribuição, e isso aqui é um pouquinho complexo, tá? Ah, então é hora de comprar Bitcoin? Galera, quando a galera me pergunta isso, eu sempre falo, galera, olha o que tem que comprar Bitcoin, regiões como essa, regiões como essa, regiões como essa, regiões como essa. Esses são os pontos ideais para comprar Bitcoin. Quando o papel estica, o papel é fogo, né? Quando o ativo estica, e aí a galera começa a falar agora de Bitcoin, porque está esticado e tudo, pô, a gente já está bem longe das regiões saudáveis de compra, na minha opinião. Ah, mas aqui nos 28, aqui se voltar, é uma região de suporte agora que foi rompida, eu posso comprar. Cara, pode, não tem problema nenhum comprar. Só que essa região aqui, tu não está muito bem escorado, apesar de ser um suporte, tu não está muito bem escorado. Região que tem uma escora boa é justamente essas regiões de concentração de volume, essas regiões de POX, a região de POX aqui, essas regiões de difference. A difference agora do lado do segundo swing está passando nos 25.941. Então, pô, se o mercado chega nessa região aqui, é uma região excelente de compra. Eu comprei justamente nessa agulhada. Essa aqui eu perdi, infelizmente, quando eu fui ver já foi muito rápido essa alta aqui. Foi essa que eu perdi ou foi essa aqui? Ah, não, foi essa aqui que eu perdi, se eu não me engano. Eu não me lembro, eu sei que uma dessas duas aqui eu perdi. Fui pegar lá na metade. Enfim, essa aqui eu peguei nessa agulhada aqui, ó. Nessa agulhada aqui eu peguei, tá? Então, eu falei que eu não ia comprar novamente, a não ser que, se a POC, ela mudasse, viesse para baixo, me desse oportunidade de compra. E, infelizmente, eu não fiz essa compra. Mas não foi por nada, foi porque realmente eu tive problemas para fazer essa compra aqui, tá? Eu tive um probleminha pessoal e tal, eu tive que pegar a grana, foi outra coisa, enfim. Acabei não fazendo essa compra aqui, mas no dia que a gente estava aqui nessas regiões, eu estava falando que possivelmente a gente poderia vir buscar aqui uns 28.059, se rompesse aqui, era batata para vir buscar os 30.450, tá? Então quem está assistindo meus vídeos aí, tá sabendo muito dessas informações aqui, né? Beleza? Vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui mais aqui. Tá. Então, esses pontos aqui são pontos realmente interessantes que a gente tem que observar. Isso aqui é no gráfico diário. E agora, galera, eu vou passar um vídeo sobre como é que eu comecei a comprar Bitcoin nessas regiões. O vídeo é 4 minutos, mas eu vou deixar para vocês rolando aqui enquanto eu vou preparar aqui os próximos materiais, beleza? Então, eu vou pegar o vídeo aqui que eu fiz, né? Não, nesse aqui não. Peraí, eu vou pegar aqui o vídeo que eu fiz justamente sobre isso tudo e vou colocar para vocês. Só um minutinho, tá? Só um minutinho, galera. Tá, galerinha. Esse aqui foram os vídeos que eu comecei a falar de Bitcoin. Tá um pouquinho, resolução um pouco ruim, porque tá lá nos meus vídeos, tá, galera? Então quem assiste está sabendo muito bem. Eu só peguei algumas partes, tem até que atualizar porque tiveram outras entradas. Mas vamos lá. Esse aqui foi o dia 8/1 de 2023, lá no comecinho do ano, quando eu comecei a falar de Bitcoin, comecei a falar de compra aqui. Então, eu vou deixar rolando para vocês aqui e daqui a pouco eu volto. Então, geralmente, galera, eu não faço trade em criptomoedas, tá? Eu não gosto, eu gosto de ficar posicionado. Então, Bitcoin aqui eu vou comprar para ficar posicionado. Então, eu posso comprar Bitcoin nessa região aqui e até nessa região aqui. Rompendo essa região para baixo, já fica meio cabreiro, mas de qualquer maneira aqui ainda é uma região de compra, tá? Então, eu vou me posicionar assim no Bitcoin essa semana, tá? E eu vou me posicionar em outras, beleza? Justamente por conta dessas regiões aqui de volume aqui, ó. A gente teve também um volume bem elevado aqui, se tu for botar no... Por que tu acha? Entendeu? Então, assim, cara, resistência no Bitcoin aqui, cara, as resistências que eu tinha era essa aqui. Aqui eu tô livre. A galera pode falar que é uma resistência porque tem um topo aqui, eu não ligo para isso, lá nos 25. A galera fala, 25 mil aqui é o máximo do máximo porque é um topo. Entendeu? Aqui é um topo. Esse topo bem aqui, ó, que foi feito lá no dia 15, por aí de agosto de 2022. Eu realmente não ligo para isso aqui não, tá? Não ligo para esse negócio de topo, beleza? De qualquer maneira, onde pode ser a retração agora do Bitcoin? Então o Bitcoin, ele pode cair para vir testar essa difference que está aqui, ó, nos 21.473.76,
pode vir testar aqui o meio, que está lá praticamente nos 19 mil, ou pode testar aqui esses 17,7768, tá? O mais provável que aconteça é o mercado vir buscar essa região aqui, ó. Essa região aqui, lá por volta ali de 19 mil, tá? Essa retração aqui seria uma retração aceitável. Ela está mais ou menos nos 19.250, mas teria que romper logo essa daqui, certo? Então, assim, se eu estou falando aqui de ondas, aqui eu tenho uma onda 1 aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho uma onda 1 aqui. Então, possivelmente aqui eu vou acreditar que o mercado, se ele fizer uma correção, mesmo rompendo a difference aqui, beleza, aqui seria um ponto ideal. Até esse preço chegar nessa região aqui, essa difference aqui, ela já vai estar por aqui perto. Que ainda fica mais top ainda. Por quê? Porque eu posso projetar a onda C. Ou seja, a onda 3. Eu tenho uma onda 1, tenho a onda 2. A difference, se o preço chegar aqui e vier buscar essa região, vai estar passando mais ou menos por aqui. Porque essa difference aqui é ponderada em volume, ela é dinâmica, ela não vai ficar todo tempo aqui. Lembra que ela estava, quando ela começou, abaixo, depois ela foi rompendo, até falei desse rompimento aqui, ó. Falei, galera, possivelmente a gente vai olhar uma difference rompendo a POC, tá aqui, já rompeu. Então agora, se o mercado tiver uma retraída, ela vai bater aqui nessas regiões mais ou menos aqui. Essa aqui é uma região interessante, porque aqui eu tenho uma expansão de onda 3. Bom, expansão de 100% da onda 3 aqui. 127% é a máxima da onda. Ela já é maior do que a onda 1, beleza. A onda 3 sempre é maior. Então, depois o que a gente tem aqui, a gente pode ter um corretivo ou em uma onda completa, que nunca é assim. Pode vir aqui até em 5 ondas aqui para baixo, para poder fazer isso, que mesmo isso aqui, né, é um ABC para baixo. E aí poderia ter a onda 3 a 4 aqui, e depois a outra expansão aqui com onda 5, rompendo essa região aqui, tá? Então é isso que eu acredito para o Bitcoin a longo prazo. Não acredito em uma queda tão grande como a galera está falando. Para os meses atrás aqui também, tá? Olha que interessante. Então, possivelmente o mercado aqui é outra região boa de compra. Eu já estou comprado nessa região, eu já comprei nessa região aqui. Vou esperar para comprar novamente só se for pro semanal. No diário não tem mais por que eu comprar aqui. Eu estou bem posicionado. Então, teoricamente, o que a gente pensa agora? Não, nossa onda 5. A gente pensa na nossa onda 5. Tá? Só que se você pegar um gráfico desse, eu deixei justamente desse jeito para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Justamente para vocês não olharem o volume, olharem nada. Então, como é que vocês conseguem perceber que realmente entrou PEI nessas regiões? Não tem como perceber isso, tá? Agora eu vou colocar o volume para vocês. Eu vou tirar esse volume aqui, ó, e vou deixar esse volume aqui. Esse indicador aqui, galera, eu dei uma ajustada do jeito que eu queria. Eu queria que ele destacasse mesmo só as barras. Bom, galera, justamente foi isso que está acontecendo hoje no mercado. É coisa que eu estava falando lá do dia 18, né, do 1, dia 29 do 1. Então, hoje a gente consegue ver perfeitamente tudo aquilo que eu estava falando para vocês. A primeira onda aqui, a segunda onda que seria a onda 3, a gente teria aqui possivelmente um ABC aqui com ondas aqui para baixo, onda 5, voltar novamente, fazer o corretivo aqui para poder fazer essa outra onda, tá? Então, o que eu tenho aqui? Onda 1, 2, 3, 4, 5, e agora um corretivo aqui, que se eu for botar no semanal pode ser apenas tudo uma onda 1 para fazer a onda 2 e assim sucessivamente, tá? Então tudo aquilo que eu falei hoje fica mais fácil de entender, tá? Então eu tenho muito orgulho de estar desde o começo do ano falando aqui com vocês sobre regiões importantes de compra de Bitcoin em regiões que não é interessante comprar Bitcoin. Então eu tenho sim o orgulho de fazer isso, né? De estar aqui desde esse dia aqui, ó, desde daqui falando para vocês, né, dessas expansões, dessas correções em cima dessas diffs e possíveis correções aqui. Então, cara, tá tudo muito bem alinhado aí com o Bitcoin para quem tá acompanhando, certo? Agora, galera, o que que acontece? Vamos falar um pouquinho aqui do que pode acontecer, tá? Então, nesse exato momento, deixa eu aumentar aqui, eu tô no gráfico diário. Então, nesse exato momento, ó, quando eu vou ampliando aqui, fica aparecendo, ó, parece maior, tá? Mas aqui é um fluxo elevado. A gente tem essa barra aqui no gráfico diário, que foi justamente, ó, foi esse camarada aqui, tá? Esse camarada aqui. Esse camarada foi justamente no dia 16 de outubro de 2023, né? Então aqui a gente tem uns 50... Eu até brinquei com vocês, falei assim, não, eu vou marcar esse candle aqui, porque esse candle é interessante, e vou marcar os 50% dele.
E poderia ser até uma armadilha, porque se o mercado chegar aqui e romper aqui, eu estaria rompendo 50%, mas olha o tanto de volume que eu tenho envolvido aqui. Hein? Pode ser armadilha aqui o mercado fazer esse movimento. Olha o que o mercado está fazendo. 1, 2, 3, 4, 5. Depois de uma onda corretiva, né? A gente possivelmente pode ver se uma onda impulsiva, perdão, a gente pode ver uma onda corretiva. Aqui a gente tem um ciclozinho aqui bem micro, tá? Bem micro. 1, 2, 3, 4, 5, correção, continuar. Tá? Então, assim, é importante a gente entender que para a gente ter novas altas, a gente tem que romper esses 30 a 450. Caso contrário, a gente pode sim pegar correções. Essas correções podem vir nos 50% aqui, que é uma correção até os 29.222, ou então uma correção um pouco mais salgada nos 28 novamente. Isso aqui, essa correção entre esses canais, não vai representar nada, galera, tá? Eu vejo muito o povo aí meio que desesperado que o Bitcoin não pode dar uma respiradinha. O Bitcoin sobe, sei lá, 50%, cai 2% no dia, a galera fica desesperada, entendeu? Então, veja que o canal que o Bitcoin está trabalhando é entre os 30.450 a 28.059. Então, esse canal aqui é um canal que o Bitcoin trabalha saudável, não tem problema algum. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, justamente no que está acontecendo com o Bitcoin, é justamente isso aqui, tá, galera? O que acontece? A gente tem uma distribuição de topo, né? Na verdade, duas distribuições de topo e, pô, uma porrada para baixo. Não pintou aqui de vermelho, beleza, tá até mais baixo aqui, né? Depois eu vou até dar uma ajustada a mais aqui nessa ferramenta. Não vai me fazer muita diferença. Por quê? Porque isso aqui é só para visual, entendeu? Só para dar um alerta, tipo assim, porque eu não gosto de ficar medindo como é que dá o nome? Os candles, porque aqui não pintou. Aqui também não pintou. Aqui foi até maior do que esse aqui, não pintou de vermelho. E aqui foi mais baixo e pintou, né? Entendeu? Então, tipo assim, eu quero que fique bem tranquilo. Todo o candle que for maior, tudo que ele pinte para ficar mais visual. Mas eu sei que aqui tem um volume grande, eu sei que aqui tem um volume grande, tá? Então, o que acontece? Quando o mercado faz esse movimento aqui, a gente tem um volume grande, apesar que não pintou. Ah, beleza. Então, o que eu acredito aqui? Depois de duas distribuições, o mercado pegou, fez o movimento, pegou geral aqui, porque a galera estava desesperada, né? A galera estava desesperada. Muita gente vendeu aqui e quem tem poder comprou dessa galera desesperada. E aí o mercado faz o que a gente chama de acumulação, depois de um movimento de queda. Isso aqui é praticamente quase um ICOF, né? Se não é. Eu não sei todas as regras do ICOF, mas, pô, aqui, ó, aceleração de preço, aumento expressivo de volume. A gente tem aqui um primeiro rompimento, depois voltou para baixo. A gente tem aqui, que a gente chama de spring, a gente chama mola de fundo, tá? E aí o mercado começa a fazer aqui os movimentos aqui, ó, de alta, fazendo 5 ondas aqui para baixo, eu tenho 50%. Então, qualquer correção que vier para essas regiões aqui, para mim, é teste de oferta e assim vai. Não tem cabimento eu pensar nisso, tá? Eu vi até uma análise de um cara que falou que o mercado poderia cair para 10 mil dólares, tá? Teve outro que falou 20 mil dólares. Galera, se isso acontece, é uma parada que foge totalmente de tudo que tu imagina aqui de volume. Porque se acontecer uma queda dessa, pode acontecer, pode que o mercado pode fazer qualquer coisa. Mas eu não acredito em hipótese alguma que isso vai acontecer. Por quê? Porque, pô, eu tenho muito fundamento aqui para acreditar que o mercado tá em uma alta aqui sólida, tá? Tá em uma alta sólida, porque ele fez todo o movimento, que é um movimento de ciclo aqui, fez todas as capturas aqui nessas regiões. Então, cara, acreditar que o mercado vai para 20 mil dólares, é isso aqui, cara. É o mercado vir para cá, ó, nessa região. Cara, se a gente perde uma concentração dessa aqui, se a gente perde essas GIFs que estão posicionadas nesse segundo swing aqui, cara, pode acontecer de vir buscar aqui nos 20, deixa eu ver aqui, nos 20 mil dólares, que tá passando aqui praticamente nessa região. Acho que a galera fala 20 mil dólares. Pera aí, deixa eu ver aqui, 20 mil dólares tá para cá. O que a galera tá encontrando 20 mil dólares? Aqui, ó. Porque tem esse fundo bem aqui. Então, pera aí, vamos lá. A galera tá achando que o mercado pode vir bater nesses 20 mil dólares porque esse fundo. Cara, tem uma concentração de volume aqui, beleza, aqui nesse camarada aqui. Só que o preço médio desse camarada que tá aqui tá exatamente nesse exato momento, que tá aqui nos 21.673. Se a gente rompe, galera, isso aqui, se a gente rompe essa parada toda, cara, é uma queda muito brusca. E aí eu vou estar perdendo todas as concentrações de volume dessas regiões. E isso não é nada positivo. Eu vou ficar abaixo de todas as barras vermelhas que tem aqui. Na verdade, essa barra vermelha que está aqui, ó, nessa região, né?
pelo menos aqui no gráfico diário. Então é uma queda assim que realmente eu não consigo acreditar. Teve tudo para acontecer aqui. Teve tudo para acontecer aqui, não aconteceu. Teve tudo para acontecer aqui. Então a gente está sustentando justamente nesse play que entrou aqui nos 20. Esse play que entrou nos 20 aqui, no 20 aqui, né? Esse camarada aqui, eu tenho o médio dele está lá nos 25.941. O que entrou lá embaixo, que é a primeira compra que eu fiz lá, no Bitcoin, que foi nos 16, ele está aqui nos 21.683. Então é muita coisa para cair. Eu particularmente não acredito, mas não estou dizendo que não vai acontecer. Eu, na minha visão, isso aqui é coisa pessoal, na minha visão, é meio que impossível que isso vai acontecer, tá? Posso estar falando merda? Posso, mas eu não acredito que o mercado vai fazer todo esse movimento aqui para vir buscar os 20 mil. Pode acontecer? Pode, mas para isso, galera, para esse tipo de movimento acontecer, eu vou ter que perder esses níveis aqui todos aqui para baixo. Todos. POC, Defense, aí sim eu começo a acreditar em não que vem buscar os 20, que vem buscar ali os 21.683, falando exatamente agora. Porque quanto mais o tempo vai passando, mais essa Defense vai aumentando. Então, vamos dizer que vai ter uma queda grande no mercado aqui, essa Defense não vai estar mais nos 21, vai estar lá nos 24, lá nos 25. Tá? Então não tem como eu ficar acreditando aqui em um mercado aqui, bater uns 20 mil dólares. Não tem como acreditar. E outra análise eu vi de 10 mil dólares. Pô, cara. Enfim, não vou falar muita coisa porque o mercado é muito previsível. Então tudo pode acontecer. Mas eu realmente não acredito nisso, cara. Eu realmente não acredito, tá? Não acredito. Beleza? E agora, galera, o que eu vou falar para vocês aqui? Então o mercado ele tá nos 30.450. Então, para a gente acreditar em novas altas aqui, a gente tem que romper os 30.450. Se a gente não rompe os 30.450, a gente fecha aqui nessa região abaixo desse nível, teoricamente aqui a gente pode ter correções. E essas correções, ela pode seguir normal até os 28,59, que isso aí é normal, porque a gente está trabalhando aqui em uma frequência. E essa frequência aqui é uma frequência totalmente aceitável. Se a gente rompe os 28,059, aí sim a gente acredita que pode vir buscar o nível de POC novamente. Porque esse nível de POC está entre os 50% aqui, 50 dos 50 na verdade. Tá? Então, se fechar abaixo aqui, a gente começa a acreditar em possíveis correções, tá? Caso a gente rompa essa região aqui dos 30.450, aí a gente vai trabalhar com as posições aqui de cima. Se eu for pegar aqui essa ferramenta agora, aqui, colocar num gráfico semanal, então, olha o semanal agora como tá, né? 20 mil dólares, tá por aqui, ó. Cara, realmente, o que o cara falou para mim ontem, né? Teve um cara que falou para mim que o mercado poderia bater os 20 mil dólares, seria mais ou menos na região de nível de POC. Por esse lado, ele não está errado, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho maior concentração de volume, mas nota que essa maior concentração de volume eu já pegamos daqui, ó. Já pegou daqui, papai, dessa região. Então, para o mercado fazer esse movimento todinho aqui, é muita coisa. A gente tem que romper muita coisa. Mas ele não está errado, não. Que ele falou que aqui seria a capitalização muito grande aqui. E realmente é nessa região dos 20. Mas, cara, não tem como eu acreditar nisso, tá? Infelizmente, tá? Isso aqui é uma opinião minha. Mas, se realmente chegar nessa região aqui, é uma grande jogada. É uma grande jogada. Porém, nota que esse nível de POC antigamente estava aqui, agora passou para cá, já está criando uma sombrinha aqui, então possivelmente ela vai passar para cá e ela vai fazer nessa escadinha. Né? E o mercado, toda vez que bate nessas escadinhas, ele tende a subir. Então, isso aqui é muito importante a gente observar, tá? Então, no ciclo total mesmo aqui do Bitcoin, que eu tenho aqui, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, A, B, C. Você falou que só compra no semanal. Eu só compro no semanal, que seria aqui, ó. Atualmente está nos 24.449. Então, se o mercado fizer esse ABC aqui, beleza. Tudo aqui é uma onda 1. Tá? Deixa eu diminuir aqui, ó. Tudo aqui é uma onda 1. Aqui, rapaz. Beleza, aqui tudo aqui é uma onda 1. Aqui seria minha onda 2 aqui, que é um ABC para baixo para fazer a onda 3, tá? Então, é isso que eu tô olhando no semanal, tá, galera? É isso aqui que eu tô olhando no semanal. E note que todo o volume envolvido no semanal, é isso que eu tô falando para vocês, ó. Isso que eu tô falando para vocês. O 20 está bem aqui. O 20 está bem aqui. Vamos marcar essas barras aqui rapidamente. Cara, tem muita barra aqui, ó. É praticamente aqui, tá? Tem essa outra barra que está aqui embaixo. Tem essa barra que está aqui embaixo. Então, no semanal, para eu perder isso aqui tudo é muito complicado. Muito complicado mesmo. Beleza? Então, vocês já entenderam. Eu não vou ficar falando isso aqui. Vocês já entenderam. Então, o próximo passo é saber para onde é que a gente vai fechar. Tá faltando 10 horas e 15 minutos para fechar o gráfico semanal.
Fechando abaixo, a tendência é vir buscar novamente os 28. Fechando acima ou mesmo fechando abaixo aqui, rompendo os 30, a gente tem a próxima expansão que eu vou falar para vocês. Não vejo nenhuma resistência nessas regiões aqui, tipo, de volume, tá? Tem as linhas aqui e tudo, mas não vejo nenhuma resistência forte aqui. Então, na minha opinião, é o que eu falei para vocês. O halving do Bitcoin já começou desde 2016, porque foi justamente nessas regiões aqui que entrou bastante volume. Agora vamos entrar em uma parada bem delicada, que é justamente isso que eu vou falar para vocês. Tem uma análise aqui de um camarada, que é essa análise aqui, que é justamente ele pegou aqui os halvings que teve aqui do Bitcoin, né? Justamente aqui nessas regiões, certo? Aqui, ó, tem que ele coloca aqui o primeiro, que foi em novembro de 2022, o segundo halving foi em 2016 e aqui 2020, né? E aí ele fez aqui uma escalinha aqui, ó, colocou aqui os pontos interessantes. Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma coisa que sempre acontece quando tem esses tipos de evento, né? Então eu falei para vocês que, pô, o halving já começou. E realmente, na minha opinião, a minha humilde opinião, já começou. Só que a galera, né, está esperando aí o próximo, né? O próximo estaria para quando é que ele botou aqui, ó, para abril, né? Março, abril aqui de 2024 para começar, certo? Só que antes de começar essas altas aqui, né? Antes de começar todas essas altas aqui, a gente teve alguma coisa que fez com que isso aqui, né? De fato acontecesse. Só que aqui eu não tenho essa informação, né? Eu até pedi lá para o ChatGPT me procurar algum ciclo aqui dos halvings que tiveram com barra de volume. Eu não encontrei. Então eu tive que montar o meu próprio, né? Pegando todas as datas corretas, né? Para poder fazer esse tipo de estudo para vocês. Porque aqui, ó, quando o mercado chegou aqui, o mercado sobe, né? Então aqui o próximo halving aqui, então o mercado aqui, ó, começou a subir, depois ele teve uma queda. Daqui ele começou a subir. Aí aqui, março, 11 de 2020, ele começou a subir. Então, eu fiz isso aqui de uma forma mais tranquila no Bitcoin para mostrar para vocês aqui. Eu vou fazer gráfico diário, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, vocês já anotaram lá os nomes, né? Eu peguei aqui o BLX. Beleza, peguei o BLX aqui. E aí, o que eu fiz no BLX? Eu peguei todos aqui os dias aqui, ó. Os halvings, tá? Porque eu quero mostrar uma coisa para vocês interessante. Vai mudar um pouquinho quando eu mudar de gráfico, de tempo gráfico, tá? Então, vamos lá. Tá, peraí. Só um minutinho, galera, só um minutinho. Beleza, galera, que eu tava ajustando umas coisinhas aqui. Então, aqui, eu peguei o BLX porque é o gráfico total aqui do Bitcoin, né? Total do Bitcoin. Então, a gente vai começar aqui pelo primeiro, né? Quando começou o primeiro halving do Bitcoin, que foi no dia 28 de novembro de 2012, né? Deu o início aqui do halving. Então, eu vou precisar fazer o seguinte, ó. Eu vou precisar subir o meu gráfico, tá? E aqui foi o próximo, tá? O segundo, no caso, que foi 9 de julho de 2016. Talvez eu peguei as informações lá, né? Então, aqui, galera, começou a brincadeira, né? Então, aqui eu vou deixar desse jeito aqui. Começou a brincadeira. O primeiro halving do Bitcoin foi aqui. Então, começou lá no dia 28 de novembro, né? Então, note que para acontecer toda essa alta aqui, a gente teve, sim, uns eventos, né? E quais são esses eventos? Olha só, desde daqui para cá, o que aconteceu? A gente tem entradas, né, de plays aqui, ó, barra vermelha, 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 vermelha. E nota que o mercado aqui ele andou praticamente lateral nessas regiões, tá? Obviamente, se eu pegar aqui o preço aqui e começar a aumentar, eu vou conseguir fazer melhor aqui, ó. Vamos lá, ó. Tá vendo? Então, o mercado aqui ele começou, subiu, né? Foi bater ali um pico de praticamente ali 31, depois voltou. Chegou a fazer a mínima. Eu vou pegar as mínimas, tá? Olha aqui, ó. Um por um. Então, o mercado chegou aqui, pegou uma mínima aqui nessa região. Olha que interessante. Em todo halving, sempre a gente tem um posicionamento, né? Pronto. Aqui no dia 14 de novembro de 2011. O halving não tinha começado, tá? Então, nesse dia aqui, a gente teve um evento climático. A gente chama isso aqui de absorção. Eu não sei nem o que aconteceu nesse tempo, porque nesse tempo aqui eu não acompanhava o mercado. 2011 é que Deus me livre, vai comer a terra. Enfim, então a gente teve um evento climático aqui, nesse dia aqui.
E geralmente o que eu falo para vocês? Que toda vez que tem uma barra vermelha e fluxo elevado, principalmente no fundo do mercado, a gente pega e marca. A gente pega e marca. Então, fechamento, abertura. Rapaz, tu tá me trollando, meu irmão. Fechamento, abertura e 50. É geralmente o que a gente faz, ó. Fechamento, abertura e 50. Então, o mercado ele começa aqui, fez essa barra aqui, começou a andar abaixo, abaixo, abaixo. Então, não dá sinal de compra, rompeu, voltou a testar. Opa, sinal de compra no Bitcoin. Lá em 2011. Quem me dera se eu tivesse a minha cabeça de hoje e nesse tempo aqui, né? Se eu gostasse tanto que eu gosto de gráfico hoje, certo? Então, aqui, nota que ainda não tinha começado aqui o halving, né? Então, aqui a gente teve bastante posicionamento. Então, os caras estavam montando suas posições de forma aqui passiva, sem ninguém perceber nada. Ninguém nem liga para o volume, né? Então, começou essas coisas aqui. Aí o mercado começou a subir, andou aqui novamente, entrada de play aqui no fundo. E os caras aqui acumulando essas regiões. Aí teve os movimentos de alta, mais posicionamento aqui elevado, ó, mais outro camarada aqui, ó, entrando nessa região aqui, ó, no dia 19 de agosto de 2012. Então, o maior foi aqui, galera. Isso aqui não tem... Depois disso, a gente nem foi testar. Pode ver que depois disso, a gente não foi testar essa região. Muito pelo contrário, os caras começaram a entrar aqui de novo, tá? Vamos pegar aqui e traçar uma difference, só por encargo de consciência. Vamos pegar aqui, vamos ver só o que vai acontecer aqui nessa difference. Vamos ver o que vai acontecer nessa difference. Olha que interessante, rapaz. Olha que interessante. Olha o mercado respeitando. Olha o mercado respeitando. Olha a difference subindo. Tá vendo? Cara, então o que eu quero chegar para vocês nisso aqui é que antes de acontecer qualquer evento, eles entram. E eles entram muito antes de acontecer. Então, por isso que eu começo a falar lá na frente. O halving para mim já começou, tá? Então, aqui a gente nota que a gente fez aqui a ancoragem da difference. E aqui, ó, pô, olha onde defendeu. Olha onde tá defendendo. Olha onde tá defendendo. Tá? Olha onde tá defendendo. Vou tirar aqui para não confundir, tá? E aí o mercado começou a fazer esse pico de volume aqui elevado. E, pô, no dia 28 de novembro de 2022, foi o primeiro halving. E aí o mercado começa a disparar. Só que note que o mercado ele começou a disparar aqui do nada, só porque foi o halving do Bitcoin. Não, pô, os caras estão posicionando aqui antes de acontecer o halving. Tá aqui, ó. Todos os posicionamentos dos camaradas. Todos os posicionamentos dos camaradas aqui aconteceram antes do halving. O halving aconteceu no dia 28 de novembro de 2022. Tá? E aí o mercado ele começa a disparar. Puf, disparou. Chegou a picos lá de quanto? Deixa eu ver qual foi o pico desse primeiro aqui. Bateu ali, ó. Bateu a quantos por cento ali, ó? 268, né? Chegou a bater 268 ali. E aí o mercado começou a cair. E começou aqui, depois foi mais. Eu tô em gráfico diário até. E começou. E aí, ó, começou a queda, né? Aí começou a queda aqui. Eu não sei o ciclo de queda, eu não lembro muito disso aqui. Entendeu? Eu sei que o mercado aqui, ó, depois desse pico de volume, vamos ver aqui quanto ele caiu aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Então, depois desse pico aqui, o mercado... Cadê a régua, meu Deus do céu? Vai ficar um pouquinho longo o vídeo, tá? Mas, ó, depois daqui... Vamos coisar mais aqui, né? Pra gente entender. Ó, vamos diminuir mais aqui, ó. Beleza. Depois da queda, depois da alta lá, né? A gente teve uma queda aproximadamente de 86% até chegar nesses níveis aqui de posicionamento. 86%, quase 100%, né? Então a gente bateu lá e começou a cair, viu o desespero da galera. E olha só, o mercado começou a cair, começou a deixar a barra vermelha. Opa, uma barra vermelha aqui, não deu continuidade. Ah, tu tem que marcar a barra vermelha se não der continuidade. Beleza, tá aqui, a barra vermelha, não deu continuidade, foi para baixo, nada de comprar Bitcoin. Opa, barra vermelha aqui no fundo, marcou, segurando bem. Vamos lá, vamos marcar a difference aqui, ó. Por que a gente marca aqui? Porque aqui é barra vermelha, no fundo. Pegou aqui, marca a difference. Beleza, o mercado segurando. Opa, outra barra vermelha aqui. Não tá segurando em cima da difference. Beleza, tranquilo. Aqui nota que já passou tudo, né? Já passou o pico do Bitcoin. E ó, passou o pico do Bitcoin. E novamente, né? Beleza. Esse aqui foi o segundo halving que aconteceu dia 9 de julho de 2016. Foi o segundo. Tá? Então nota que os caras já começaram a entrar aqui, ó.
começaram a entrar aqui novamente, e aí começou a alta, lá, pam, e agora veio aqui a alta. Olha só, antes de começar a distribuição lá no topo, ó, se for botar isso aqui, ó, distribuição lá no topo, o mercado veio aqui, veio para baixo, só que nota que o cara já tinha entrado nessas regiões. Os caras já tinham entrado nessas regiões. Esse aqui foi o mínimo do mínimo, tá? Já tinha entrado nessas regiões. Aí o mercado, dia 9 de julho de 2016, a gente tem nosso segundo round. E aí o mercado começa a disparar. Este aqui, se eu não me engano, foi o maior, né? Eu acho. Ó, disparou, galera. Disparou. Os caras se posicionaram. Os caras se posicionaram. Se posicionaram. Ó, estavam já se posicionando. Antes de começar, tá vendo? E aí o mercado dispara. Note que os caras novamente aqui no segundo ciclo aqui do round aqui já estavam se posicionando antes de acontecer. Beleza? E aí o mercado tem essa alta aqui top, né, galera? Essa alta top aqui, ó. Né? Alta top. A alta foi bater quanto? 70, né? Se não me engano. Opa, 19. Foi na máxima. É, até aqui a máxima. 19. 19. Então, bateu aqui depois, o mercado começou a cair. Nota aqui, ó. Opa, barra vermelha aqui. Foi para cima, beleza. Perdeu. Volume diminuindo. Cara entrando aqui nessa região, ó. Ó, o cara entrou aqui. Aqui, beleza. Veio perder, não dá nada. Mas depois disso aqui, novamente entrando aqui, ó. Eu não tô nem pegando os menores, tô pegando aqui mais os maiores aqui, ó. O cara entrou aqui. Nesse dia aqui, ó. Que dia foi esse? Deixa eu ver aqui. Ó. No fundo mesmo. 20 de novembro de 2008. 20 de novembro de 2008. Ele entrou nessa região aqui. Vamos lá. Pronto. Vou fazer aqui assim, ó. O cara entrou aqui. Se eu for pegar essa barra aqui e marcar, o que eu tenho? Tem uma divergênciazinha aqui, ó. Viu? Nessa barra aqui, ó. Se eu for marcar ela aqui, ó. 50%, ela tá acima ou abaixo? Tá abaixo. Então não dá sinal de compra aqui, hipótese alguma. Tem que romper, né? Opa, rompeu. Já era, né? E aqui, ali você acompanhando. Ó. E olha onde tá a defesa aqui, ó. Ah, mas aqui é o cereja do bolo. Beleza, vamos lá. Olha só. Eu não fiz isso. Eu tô fazendo isso com vocês agora, tá? Então, beleza, a gente perdeu aqui, ficou um tempinho andando aqui e tal, beleza, tranquilo, já passou o segundo, né? O segundo foi 9 de julho de 2016. O mercado começa a disparar, chegou a bater ali quanto? 13, né? Chegou ali a bater 13. A máxima lá foi 13. Aí o mercado começa a cair, segurou, rompeu. Opa, mas só que na hora desse rompimento, o que aconteceu aqui, ó? Posicionamento, galera. Olha só os camaradas perto do próximo round ali, né? Do dia 11 de maio de 2020. Que engraçado, né? Que engraçado, rapaz. Que engraçado. Vamos lá. Vamos pegar aqui a maior barra. Vamos traçar aqui, rapaz. Vamos traçar aqui. Pronto. Que coisa linda. O round ia acontecer dia 11 de maio de 2020. Os caras se posicionaram aqui já tem bastante tempo. Aqui para trás também. Essas regiões aqui são de posicionamentos. E essa região aqui, bem pertinho aqui, foi o dia 13 de março de 2020. Eu olhando uma coisa dessa aqui, tu acha que eu ia vender ou comprar? Obviamente que era comprar nessa região, né? Em 2020 eu já comecei a estudar Bitcoin, eu estava começando a estudar gráfico e tudo. Foi em 2019 e 2020, entre 2019 e 2020, né? Só que obviamente que eu não tinha essas leituras. Então aqui, ó, aconteceu nessa região aqui, então eu tenho aqui o preço médio, porra. Então o mercado andou todo esse tempo aqui. E aí me deu essa colher de chá aqui nessas regiões bem aqui, cara. Opa, mas agora o negócio fica bonito, né? Pronto. O terceiro round aconteceu no dia 11 de maio de 2020. Olha só que interessante que os caras se posicionaram aqui antes de acontecer. E aí o mercado começa a subir. Mas note que olha onde os caras se posicionaram. Bem antes, pô. E aí o mercado começou a subir. Né? E olha o que está acontecendo agora. Beleza? Vamos chegar agora. Então, o mercado ele começou a subir aqui. Aí foi bater máxima, né, galera? Qual foi a máxima aqui, ó? 68.948, que foi mais ou menos aqui, ó. Foi o pico, né? Então, o mercado chegou aqui, fez isso aqui. Aqui eu acho que eu já comecei a acompanhar Bitcoin. Eu comecei a acompanhar Bitcoin por aqui, ó. Porque eu me lembro aqui que aqui eu comecei a falar de onda 1, onda 2, onda 3, correção. Aqui eu comecei a falar aqui de compra em Bitcoin. Tinha comprado nessa região aqui, realmente eu me lembro disso aqui tudo. E aí eu venho acompanhando Bitcoin dessas regiões aqui. Desde aqui eu vou acompanhando Bitcoin. Então, galera,
olha que interessante, o que vocês notaram aqui de interessante? Que toda vez que a gente tem esses movimentos em grande escala, os caras estão entrando muito antes, né? Muito antes. Então a galera está começando a esperar aí o halving aqui, próximo previsto tá para quando? Para 2024, né? Só que, tipo assim, essa data aí, ela fica variando, na verdade, né? Devido àquele tempo necessário para minerar os blocos e tal. Então, tá previsto para isso, né? Para 2024. Eu não lembro mais ou menos quanto que vai ser aí o mês, eu não lembro muito bem. Tá? Então, o que acontece? Então, a gente teve todo esse movimento, aí o mercado começou a cair, e olha que interessante agora, né? Olha que interessante. Então, o mercado chegou lá no pico, e novamente os caras entrando nessas regiões. O cara entrou aqui também, e está muito próximo de acontecer o próximo halving do Bitcoin. Exatamente. Só que os caras já estão se posicionando. Aqui eles estão distribuindo. Aqui ele começou a distribuir. Aqui ele começou a acumular, na verdade. Porque aqui, ó, fez essa lapada aqui, começou a subir. Foi depois desse movimento aqui, que foi no dia... Deixa eu ver que dia foi. Dia 18 de maio de 2021, que a gente teve essa alta aqui, essa alta que eu até falei para vocês, que eu já acompanhava o Bitcoin. Obviamente, eu não tinha a leitura que eu tenho hoje, mas eu já acompanhava o Bitcoin. E aí o mercado subiu, que foi bater a máxima, 68.944, depois começou a cair. Agora, nota que o Bitcoin, ó, o camarada tá aqui entrando, o cara tá entrando, entrou aqui de novo. Agora eu vou pegar isso aqui, que eu tô no gráfico diário, e eu vou marcar esse camarada aqui, beleza? E vou marcar esse camarada aqui. Tô no gráfico da BLX, tá, galera? Pronto. Então, marquei aqui esse camarada aqui. Isso aqui eu já tô acompanhando para vocês. Aqui foi o tempo que eu comecei a comprar Bitcoin aqui com você. Comecei o canal e tal. Então, o que acontece? Ó, a gente tem aqui um posicionamento aqui. A gente não tem a perda da barra. Mais camarada entrando aqui, e a gente teve outro camarada que entrou agora recente, tá? Então, o que acontece? Acontece que toda vez que a gente tem esses movimentos elevados, a gente realmente tem um posicionamento de plays aqui, beleza? Então, vou deixar no semanal para vocês entenderem aqui todo o ciclo tá aqui, ó. Primeiro dia foi dia 26, a gente, antes de acontecer o halving aqui, a gente já tem aqui, ó, posicionamento. Antes de acontecer isso aqui, esse halving aqui, a gente tem posicionamento. Antes de acontecer essa alta aqui, a gente já tem posicionamento. E assim sucessivamente. Então, o que eu quero dizer com vocês, galera, é que, tipo, veja onde os players estão entrando, veja o que eles estão fazendo, para vocês tentarem antecipar o máximo esses movimentos. Por que eu antecipei esse movimento lá, quando o Bitcoin estava em 16 mil dólares? Eu até me lembro que eu publiquei algumas coisas, a galera começou a falar que eu estava doido, que o mercado ia para 10 mil dólares, 15 mil dólares, 15 mil dólares não, é 10 mil dólares, né? E eu estava falando, não, eu vou comprar aqui, porque aqui é uma região legal de compra, aqui está entrando no play, eu comecei a soltar lá, quando o mercado chegou a bater 19 mil dólares, 20 mil dólares, galera, não, agora vai para 10 mil dólares, até eu acreditei que o mercado ia, eu fiz até uns vídeos falando da possibilidade do mercado bater ali 8, 9 mil dólares, só que para isso ter acontecido, a gente teria que ter alguns padrões para serem quebrados, e esses padrões não quebraram, então eu não levei essa análise para frente, né? Mas sim, eu tinha análise batendo lá na casa dos 9, 10 mil dólares, mas mesmo assim, não é só porque eu tenho uma análise ali, eu tenho padrões que terem que ser quebrados para poder isso acontecer, coisa que não aconteceu de jeito nenhum, tá? Então, mais uma vez, eu estou falando para vocês aqui, toda vez a gente tem que ter uma causa para os movimentos, né, súbitos aqui do Bitcoin. Então, o Bitcoin bateu lá, pode ver que quando subiu aqui, quando foi bater o pico, né, eu me lembro muito bem, ó, a gente teve um posicionamento aqui, cara. A gente teve um posicionamento nessa região aqui no semanal. Até no semanal teve, 17 de maio de 2021, começando a semana ali, a gente não perdeu. Ó, a gente ficou aqui abaixo de 50%, beleza, mas depois rompeu, voltou para testar e já era, tá? Então o mercado, ele tá vindo aqui, ó, fazendo barras no gráfico semanal. Aqui não tá pintada de vermelho, mas é uma barra interessante aqui. Aqui é outra barra interessante também no gráfico semanal. E a gente está justamente nessas regiões. Então, eu sempre costumo comprar Bitcoin, geralmente quando a gente está acima desses volumes elevados, porque historicamente, olhando aqui com vocês, vocês notam que a gente tem uma relação de posicionamento de instituições ali nessas regiões. Então é isso que me deixa mais tranquilo. Então aqui não está muito diferente, porque
Esse aqui, como eu falei, é o gráfico BLX, mas se eu for pegar aqui, vou botar no gráfico normal da gente, né, do Bitcoin Tether aqui, a gente começa a ver uns posicionamentos aqui diferentes, tá? Então, olha que interessante, eu tô acima de todos os posicionamentos diferentes, altos aqui do Bitcoin. Esse gráfico aqui eu não consigo pegar lá de 2022, eu consigo pegar de 2018, né? 2018, 2020. Porque assim, 2016 foi o segundo halving, 2020 foi 11 de maio de 2020, né? Então, 11 de maio de 2020, aqui, ó, né? Cadê 2020? Tá aqui, ó, 20 por aqui, foi quando aconteceu lá o bull lá, aqui, ó o posicionamento aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, 9 de março de 2020. Lá foi, o terceiro foi 11 de maio, né? Foi de maio. Então aqui vocês podem ver que, ó, março, ó, começou mais ou menos por essas regiões aqui o halving do Bitcoin. Mas olha só o que aconteceu antes aqui. Aconteceu justamente o posicionamento de plays aqui nessa região. A distribuição no topo. E olha que interessante, todos os volumes elevados, a gente está acima. Todos os volumes elevados, a gente está acima. Isso aqui, galera, é um alerta para vocês, beleza? Então, se eu pegar esse gráfico aqui e colocar no gráfico mensal, né? O mensal é bem, né, bem top aqui, ó. Esse mês aqui, o preço tá aqui, ó. A gente está acima, esse mês aqui a gente está acima. Esse foi o maior mês aqui, né? Ó, mês de setembro. Mês de setembro foi um mês que a gente... Opa, foi em setembro? Foi, ó, 1º de setembro de 2020, tá aqui, ó, 1º de setembro de 2022, tá aqui, ó, esse camarada aqui, o preço tá acima, abaixo, tá acima, galera, o preço tá acima. Então, por isso que eu tô te falando, o halving do Bitcoin, na minha humilde opinião, já começou, tá? Já começou, beleza? Então, vamos botar aqui no gráfico diário normal e beleza, galera. É isso que eu quis passar para vocês, até passei um pouquinho da conta, né? Que horas são? Eita, quase 1 hora de vídeo aqui, é cansativo. Mas, né, para quem não tem preguiça aí de assistir tudo, para quem gosta, assim como eu gosto, é um prato cheio, beleza? Então, mais uma vez, o que esperar do Bitcoin? Galera, se fechar abaixo dos 30.450, na minha humilde opinião, a gente pode ter correções saudáveis novamente ali para bater a casa dos 28.059. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas se acontecer é uma coisa normal, não tem problema algum. Tá dentro de todo o parâmetro, beleza? E agora, se a gente rompe os 30.450, a gente começa a trabalhar com expansões de 50%, que está ali entre os 33, 32 mil dólares. Eu ainda não vou colocar isso aqui para vocês, porque ainda não aconteceu, beleza? Então, fiquem espertos, fiquem atentos. E, novamente, cara, na minha opinião, o halving já começou. Tamo junto, deixa aquele likezinho aí, compartilha o vídeo, qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Os